participar aqui com a gente agora é Arthur Quioro, médico sanitarista, ex-ministro da Saúde. Arthur, é sempre um prazer te receber, tudo bom? Arthur, queria conversar com você sobre esses Oi, um últimos prazer. números, então. Agora sim chegou seu áudio para mim, perfeito. Queria conversar com você sobre esses últimos números, então, em relação à pandemia da Covid-19. A gente teve 1.400 mortes, um recorde nessas últimas 24 horas. Passamos a Itália, temos 34 mil mortos agora. E diante desse cenário, a gente tem ouvido muita discussão, tem visto vários municípios, estados, flexibilizando isolamento. O que dizem, o que eu ouço dizer é isso, que o Brasil é o único país que, por não entrar em isolamento, vai ter o maior isolamento da história, né, de todo mundo. Então, como que você tem avaliado esse momento da pandemia aqui no país? Olha, com muita preocupação. Nós temos uma realidade que indica que nas últimas 2 semanas há um crescimento progressivo, expressivo do número de casos. Então, me parece extremamente importante que nós possamos compreender que esse não é o momento de flexibilização. Em hipótese alguma, esse é o momento, fundamentalmente, de analisar como está se dando esse processo de crescimento, como nós temos reagido a tudo isso e conseguir desenvolver esses com muita segurança. Porque, no fundo, o que nós estamos vivendo é um momento de abertura sem informação suficiente, desconhecendo que os países que fizeram antes da gente os processos de flexibilização só fizeram depois de 2 semanas de consistente diminuição da taxa de transmissão e, portanto, tinham, de alguma maneira, uma segurança de que a pandemia caminhava para um processo de controle. Ainda assim, foram extremamente cautelosos do ponto de vista de progressivamente liberando determinados setores econômicos e atividades humanas, né, testando, buscando novos casos, isolando esses casos, usando ferramentas digitais para poder ir identificando a transmissão da doença, ou seja, não desarmou a resposta. O que acontece no Brasil? Sem a gente ter um quadro nacional que indique diminuição da taxa de transmissão e sabendo que nós estamos vivendo algo que eu já tenho destacado em algumas entrevistas anteriores, processos epidêmicos ocorrendo em regiões e em momentos diferentes. Nós parece que estamos desconsiderando essa realidade, que vai ter um custo muito alto, né? Portanto, individualizar as diferentes regiões do Brasil, olhar o que está acontecendo em cada uma delas e ter capacidade de tomar decisões seguras, e aí são decisões seguras não apenas de, a partir de agora pode flexibilizar, mas como isso será feito? E me chama a atenção 2 coisas fundamentais que não têm sido discutidas. Primeiro, os transportes coletivos de massa. Porque a gente sabe que a segunda causa de transmissão da doença, a primeira são os serviços de saúde, o segundo lugar onde as pessoas mais se infectam são nos meios de transporte coletivo. E a gente não vê medidas protetivas. E a outra é como é que vai se adaptar o dia a dia, os comércios, os ambientes de trabalho, para continuar protegendo as pessoas, mantendo o isolamento, né? Quais são as regras de funcionamento? Não adianta só colocar máscara, não adianta só colocar álcool em gel, é preciso dinâmicas mais seguras, e isso não está sendo observado. Então eu vejo com muita preocupação. Não é por menos que hoje o Brasil é o maior epicentro. Veja, 1.473 óbitos ontem, e ainda assim o governo federal segurou. Ele retardou o anúncio e ainda tem um estoque de casos que os estados anunciaram que não foram contabilizados e que devem ser somados hoje. Muito provavelmente, imagino, para não deixar ultrapassar os 1.500. Mas a matemática da vida se impõe. E o que está acontecendo é que, infelizmente, as pessoas estão morrendo em todo o Brasil e, no momento, né, que isso acontece, as autoridades estão discutindo, ao invés de qualificar as medidas protetivas,
flexibilizar. Eu vejo com muito problema e acho que o resultado disso virá em 2 semanas. E que eu sinto que há uma normalização muito grande desses números. A gente, quando via lá fora, de fato, 1.000 mortes na Itália, nos Estados Unidos, isso parecia chocar. E agora a gente ouve falar em 1.500 mortes e vê que nada está sendo feito. Parece muito óbvio quando saem números de ocupação de leitos de UTI nos estados, que é impossível falar em flexibilização. A maioria está com 80%, 90% de capacidade, de cheio, né? Sem capacidade. Então, como vai falar em flexibilizar sem leitos de hospital? Hoje mesmo, a gente viu o Bolsonaro visitando um hospital de campanha em Goiás, um hospital que está sendo aberto agora, sendo que a gente já está há 2 meses nessa pandemia. Rio de Janeiro, que deveria ter 8 hospitais de campanha, tem um funcionando precariamente por conta de desvio de verba. Então, realmente tudo muito impactante, mas parece que há uma normalização desse caos agora. Veja, esse aspecto que você destaca é muito importante. O Brasil perdeu o tempo que tinha ganho entre a chegada da doença nos países do hemisfério norte e a chegada aqui no Brasil. Nós tivemos 40, 50 dias de tempo para que pudéssemos preparar a nossa resposta. Isso não foi feito. Vejam, até agora o Ministério não conseguiu garantir os equipamentos de proteção individual para os trabalhadores em quantidade suficiente, não conseguiu garantir número de testes suficiente. O Brasil continua sendo um dos países que menos testam. É inacreditável. Né? O Ministério se propôs a comprar 42 milhões de testes, não conseguiu entregar 10 milhões ainda para os estados. Não conseguiu apoiar os estados e municípios na abertura de novos leitos, na aquisição de respiradores. É uma bagunça no Ministério da Saúde, não porque estamos no 3º ministro, mas é porque a chegada de membros da equipe, o professor de inglês agora vai descobrir como é que funciona a lógica de abastecimento, de aquisição de equipamentos. Quer dizer, é um bando de gente amadora, voluntarista, que não entende nada do Sistema Único de Saúde, ocupando talvez o posto mais importante, ainda mais quando a gente tem na figura do presidente da República o maior inimigo. Né? Mesmo recursos financeiros já aprovados para serem liberados, não chegam. Dos 29 bilhões e meio de recursos novos, apenas 8 bilhões e meio chegaram a estados e municípios. O relato dos prefeitos e dos governadores é que assim, não tem mais capacidade de manter as atividades. Então, assim, parece, a despeito de hoje inaugurar um hospital, depois dizer que é gripinha, depois sai e estimula as pessoas a não cumprir o isolamento, né? Apesar de tudo isso, a impressão que eu tenho é que o presidente Bolsonaro continua apostando no caos. Continua fazendo valer a ideia de que a vida não vale nada. E aí, como as pessoas que estão morrendo agora são as pessoas mais pobres, uma vez que a doença efetivamente já enfrenta um processo de periferização, né, parece que são vidas que não contam. Vejam, quando a gente olha boa parte dos gerais, já não abre mais com a Covid, como se a gente já tivesse ultrapassado essa etapa e nós não ultrapassamos. Claro que queremos, eu não sou daqueles que fica aqui defendendo que a gente não vejo a hora da gente poder superar essa tragédia que nós estamos vivendo, mas a que custo? Se nós desmobilizarmos, se nós não falarmos sobre isso, se nós não gerarmos indignação e esse desejo de cobrar as autoridades públicas, né, as medidas não serão tomadas. Os recursos, o Paulo Guedes vai continuar minguando os recursos necessários para atender os pequenos e médios empresários, para atender os desempregados, os trabalhadores que estão em informalidade, e liberando 1 trilhão e 200 milhões para o sistema financeiro e para as grandes empresas. Isso é inadmissível. Inadmissível em pleno século XXI, em pleno país que se quer como um dos países mais ricos do mundo, como é o caso do Brasil, nós temos nos transformado nessa vergonha em escala planetária. Arthur, agradeço novamente sua participação. Você sempre contribui muito aqui com a gente. Muito obrigada por trazer reflexões importantes para que a gente entenda esse momento que passamos. Muito obrigada, Kioro. Até uma próxima. Um abraço.